Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo explicativo, tá? Atividade 3, assunto funções do primeiro grau, tá? Eu sei que tá difícil para vocês, pra gente, para todo mundo, né? Quanto é difícil aprender matemática assim, distanciados, né? Mas a professora tá tentando fazer o meu melhor, tá? Para que chegue da melhor forma, né? Nem que seja um pouco, para vocês conseguirem entender, tá? O assunto. É por isso que eu gravo os vídeos explicativos sobre o assunto, sobre a aula, tá bom? E qualquer dúvida vocês vão me mandando, vão me perguntando, tá? Que eu estou à disposição de vocês, tudo bem? Ó, o assunto então, função do primeiro grau, né? Referente às aulas da semana passada, tá bom? Eu começo aqui, ó, definindo o que são funções, tá? O que é chamado de função? É uma relação, tá? Uma ligação, uma aplicação de A em B, quando a todo elemento de A existe um único em B. Então, ó, qual é a lógica disso? Desse lado aqui, não pode sobrar nenhum, tá? Cada um daqui tem que estar ligado a um e apenas um daqui, tá? Isso a gente chama de função, tá bom? Ó, vocês podem ver, ó, desse lado, ó, não sobra. Desse lado pode sobrar? Pode, tá? Não tem problema. O que não é função? É o que está acontecendo aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Se a gente olhar, não está sobrando 2 aqui? Não pode sobrar nenhum desse lado. Então, isso não é uma função, tá? Aqui também, o que está acontecendo aqui, ó? Um único elemento, ele está ligado a 2 e não pode. Um único elemento, ele só pode estar ligado a 1, tá? Então, por isso que não é função, tá? Essa é a definição de função. Descendo aqui, ó, como que a gente representa uma função, tá? Ó, a cada x, né, do conjunto A corresponde um único f de x do conjunto B, tá? E a gente denomina por f de x ou y, né? Como vocês vão ver também em alguns exemplos, alguns exercícios. É a mesma coisa, ou a gente chama aqui de f de x ou de y, tá? Então, ou seja, cada um daqui está ligado a um daqui. Isso é função, tá? Exemplo, ó, uma função definida por f de x é igual a 2x mais 1. Calcule. O que vocês vão fazer? F de 0. Ou seja, no lugar do x não está 0. Ó, aqui é onde estaria o x. É só substituir. Então, ó, 2 vezes 0. No lugar do x a gente coloca 0. Mais 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então, ou seja, para o f de 0, a gente tem 1. Então, aqui, se o x aqui vale 0, aqui o f de x vale 1, tá? É assim que a gente representa. F de 7, a mesma coisa. No lugar do x, a gente coloca 7. Então, ó, 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Então, se o x aqui vale 7, o f de x aqui vale 15. Tudo bem? Definições, né, que a gente precisa saber, tá? Todo elemento desse conjunto aqui, o x, a gente chama de domínio, tá bom? Ó, quem que é o domínio da função? 2, 3 e 5, tá? Todo elemento que está aqui, ó, no conjunto B, a gente chama de contradomínio, tá? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Tudo que tá aqui. Imagem. Imagem é tudo que está aqui que recebeu a ligação daqui. Então, ó, só quais estão ligados? O 4, o 6 e o 10. Então, isso eu chamo de imagem da minha função, tá? Então, por exemplo, o f de 5, igual eu expliquei ali em cima. Quem que é o f de 5? O 10, tá? Quem que é o f de 3? O 6. Quem que é o f de 2? O 4, tá bom? Então, outra coisa também, ó. Se eu pegar o 4 aqui, quem que é o f? Se o meu f de x é 4, quem que é meu x? É o 2, tá? Que é o que está explicando aqui, tudo bem? Como reconhecer uma função pela sua representação gráfica? Ó, para saber se um gráfico é função, vocês têm que verificar o seguinte, né? Agora a gente vai representar por meio de gráficos, tá? Se cada elemento do domínio existe apenas um único correspondente no contradomínio, foi aquilo que eu falei para vocês, lembra? Em conjuntos a gente representa assim, cada um daqui tem que ter apenas um daqui.
E em gráfico, como que a gente vai ver? A gente vai ver o domínio e o contradomínio através dos eixos, tá? Então, ó, geometricamente significa que qualquer reta perpendicular ao eixo OX deve interceptar o gráfico em um único ponto. Então, ó, qualquer reta perpendicular, ó, ao eixo Y, ela deve interceptar o gráfico em apenas um ponto. Tá, ó? Então, ó, essa reta aqui não interceptou apenas aqui? Então, esse gráfico é uma função, tá? Olha esse daqui, uma reta perpendicular ao... Aliás, desculpa, gente. É uma reta paralela ao eixo Y e perpendicular ao eixo OX, tá? Então, ó, retomando, vou retomar um conceito aí, ó. Essa reta aqui, ela é perpendicular aqui, tá? Ó, porque ela cruza e ela é paralela a essa, tá? Então, ó, se eu lançar uma reta perpendicular ao eixo X e ela cruzar o gráfico em apenas um ponto, é função. É o que está acontecendo aqui, tá? Aqui eu tenho outra reta perpendicular a X. Ela cruza o meu gráfico em quantos pontos? 2. Então, não é função, tá? A mesma coisa aqui, ó. A reta perpendicular ao eixo X, ela cruza em quantos pontos? 2. Também não é função, tá bom? Então, em gráficos, a gente analisa dessa forma. Determinação do domínio e da imagem, né? Que a gente já falou ali em cima. O domínio é o que está no eixo X. A imagem é a projeção no eixo Y. Então, olha só uma função aqui, ó. O que está acontecendo? Se eu projetar os meus pontos, ó, para o eixo X, o meu domínio está aqui, ó, entre A e B. Se eu projetar os meus pontos, ó, aqui, a minha imagem está aqui, ó, F de A, F de B, tá? Então, pensa, domínio, X, projeção no X, imagem, projeção no Y, tá bom? Função crescente e função decrescente, tá? Quando o Y aumenta, conforme o de X aumentar. Então, a gente tem o crescente. Lembra do diretamente proporcional, que de um lado aumenta, do outro aumenta? Uma função crescente, tá? Quando o y diminuir, conforme o de x aumentar, temos uma função decrescente. Lembram? Inversamente proporcional? O y diminui, conforme o x aumenta. Então, a minha função está descendo. Então, ela é inversamente proporcional, tá bom? Ó, um gráfico de uma função, tá? Ó, aqui a gente pode analisar, ó, essa função, onde ela decresce, onde ela está caindo, ó, se vocês olharem, ó, onde que ela desce? Daqui até aqui, não é? Então, ela tá caindo aonde, ó? Do menos 3 até o 0, né? No intervalo x. E aonde mais ela tá caindo, ó? Daqui até aqui, não é? Do 5 até o 6, né? Por isso que é a alternativa D. Até o momento eu expliquei para vocês os conceitos de função, tá? Para toda e qualquer função. Agora eu vou entrar especificamente na função de primeiro grau, tá bom? Que é que a gente está estudando, que a gente vai estudar agora, aliás. Função de primeiro grau, ela é definida dessa forma, ó. F de x é igual a ax mais b. O a eu chamo do quê? De coeficiente angular, tá? É a taxa de variação da função. E o b é onde ela toca o eixo y, onde ela corta o eixo y, que eu chamo de coeficiente linear. Tudo bem? Então, ó, como que eu acho o a? O a eu posso achar através do ΔY sobre ΔX. O que é ΔY sobre ΔX? É eu pegar, ó, o y2, ó, é a variação, tá? Menos o y1, tá? Ó, que foi o que eu fiz aqui. E pegar o x2, ó, menos o x1. Eu acho o valor do a na minha função. Ah, professora, tá complicado assim com letras, né? Eu entendo, mas vocês vão entender melhor quando a gente chegar na parte de exercícios, tá? Demonstração com números, tudo bem? Zero ou raiz da função, tá? É quando a gente tem a função valendo zero. F de x igual a zero, tá? Ou y é igual a zero. Lembra? Vocês podem chamar tanto de f de x como de y, que é a mesma coisa, tá bom? Quando o gráfico intercepta o eixo x, tá? Quando obtemos um ponto de coordenadas, tá? Ou seja, zero, tá? Como que eu acho, então, o zero ou raiz da função, onde ele toca o x, tá? Seria através dessa formulazinha.
Professora, precisa guardar a fórmula? Não. Tipo assim, eu não guardo, tá? Eu geralmente analiso o gráfico e faço a substituição, tá? Se vocês tiverem a função e ir substituindo, vocês vão saber onde que ele vai cruzar o eixo X, tudo bem? Só estou demonstrando porque existe a forma de achar, tá? Representação gráfica de uma função do primeiro grau. Função de primeiro grau, lembrando, ela vai ser sempre uma reta, tá? Sempre, ó. Esse daqui é o coeficiente linear, tá? É onde ela corta o eixo Y. Esse daqui é quando o meu f de x vale 0, que é, acabei de falar lá em cima, que é quando ela corta o eixo x, tá? Crescente, ó, o x aumenta, o y aumenta, tá? Decrescente, ó, o x aumenta, o y diminui, tá bom? Função constante, tá? É uma função, ó, do tipo igual a b. Por que igual a b? Porque ela intercepta, ó, o eixo y no coeficiente linear, tá? Ela não corta o eixo x, ela é paralela ao eixo x, ela não cruza com o eixo x. Isso é uma função constante, né? Ela nem cresce e nem diminui, tá bom? Nem decresce, né, no caso. Sinal de uma função de primeiro grau, tá? Vamos lá. Como que eu analiso o sinal de uma função, ó? Tudo que tá para cá, ó, o meu f de x ou o meu y, né, ó, ele é crescente, ele é maior que 0, tá? Tudo que está para cá, ó, tá para baixo, ó, tá vendo? Então, meu f de x é menor do que 0. Aqui, ó, tudo que tá para cá, ó, o meu f de x é maior que 0. Tudo que está para cá, ó, o meu f de x está para baixo, então ele é menor que 0. É assim que eu analiso o sinal de uma função, tudo bem? Vamos lá, exemplos de função, ó. Vamos lá. Considerando uma função aqui, ó, f de x é igual a 3x mais 1. Coeficiente angular e linear, tá? Bate o olho. O linear é facinho achar, que é esse daqui, né? O b. Lembra? É onde cruza o eixo y. Então, ó, o linear eu já sei que é b igual a 1. E qual que é o angular? O angular não é o a? Então, ó, é o azinho aqui, é o que acompanha o x, é o 3, tá? Então, isso facinho, ó, a é igual a 3, tá? E b é igual a 1. Beleza. Como que eu vou saber se minha função é crescente ou decrescente? Só olhar o sinalzinho do a, tá? Ó, aqui não é positivo, o 3? Então, ela é crescente. Igual eu estava mostrando aqui nos gráficos, tá? Ó, se o meu a ele é menor que 0, tá? Ó, aqui, ó, ela vai ser uma função decrescente, tá? Ó, aqui, ó. E se ela é maior que 0, ela vai ser crescente, tá? Então, só olhar o sinal. E agora, o f de 2 e o f de menos 3? Substituindo. Pega a função, ó, 3x mais 1. No lugar do 3, aliás, desculpa, no lugar do x, eu coloco 2, tá? 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. No lugar, ó, do x, menos 3. 3 vezes menos 3, menos 9. Mais 1, devo 9, pago 1, devo 8, tá? Esboçar gráfico, tá? Como que a gente esboça o gráfico de uma função de primeiro grau? A gente cria uma tabelinha, geralmente, e atribui valores, tá? Vamos começar do zero. Se o meu x vale 0, ó, nessa função aqui, menos 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. O meu y vale 1, tá? Só substituir. Se o meu x vale 1, menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 1, devo 3, pago 1, devo 2, tá? E assim por diante. Se o meu x valer 2, por exemplo, que eu não continuei aqui, tá? Menos 3 vezes 2, menos 6. Mais 1, menos 5, tá? Com 2 pontos, gente, eu já consigo traçar uma reta, tá? Tendo 2 pontos, eu já consigo. Igual tá no exemplo aqui, ó. Se o meu x vale 0, ó, o meu y vale 1. Se o meu x vale 1, o meu y vale menos 2, ó. Com 2 pontos, ó, eu traço uma reta, tá? Aonde a minha reta corta o eixo y? No meu linear. Qual que é o linear? 1, tá? Aonde que a minha reta corta o eixo x? Aqui, ó. Aqui a gente é aproximadamente, como eu coloquei aqui, 1/3, tá? Ah, mas eu preciso achar isso, professora? Não, só se o exercício pedir. Aqui que não tá pedindo, aqui só tá pedindo para esboçar o gráfico, tá bom? Essa função é crescente ou decrescente? Decrescente. Por que ela é decrescente? Porque, ó, o a é menor que 0, menos 3, sinalzinho negativo, então ela decresce, tá bom?
Outro exemplo de construção aqui, tá, gente? Só substituir, ó, 2 vezes 0, 0, ó, 2x, ó. 2 vezes 1, 2. 2 pontos, eu traço um gráfico, ó. Quando o meu x vale 0, meu y vale 0. Então, tá aqui. Quando meu x vale 1, meu y vale 2. Tracei o gráfico. Função crescente ou decrescente? Crescente, ó. O y é positivo, 2 positivo. Tudo bem? É isso, pessoal. Então, o que vocês têm que guardar de funções, tá? Aquela definição que eu expliquei para vocês, tá? De que cada elemento de A corresponde a um único elemento em B, isso é para qualquer função, tá ok? O que mais? Domínio, contradomínio, imagem, tá? E construção de gráficos de função de primeiro grau, que toda função de primeiro grau ela é definida na forma f de x é igual a x mais b, tá? O coeficiente angular, o coeficiente linear, tá bom? Substituir e construir o gráfico, que vai ser sempre uma reta, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Que eu vou explicando para vocês, tá bom? Até mais!